Olha, o nosso grande destaque hoje, é claro, ainda é a tragédia no Rio de Janeiro. Ontem nós mostramos aqui, ao vivo, foi durante o jornal, o trabalho dos bombeiros, logo depois daquela explosão no restaurante ali na Praça Tiradentes, no centro da cidade do Rio. Nós separamos aqui no telão imagens de como era o restaurante, não é, Renata? E como ele ficou, olha que coisa impressionante. Aquilo ali antes, né, Chico? Essa imagem aqui depois. Vê se dá para entrar aqui, olha, essa parte verde, esta parte verde, o todo do restaurante, e ela estava exatamente aqui. Olha que coisa impressionante, que destruição. Né? Agora, outra imagem impressionante, Chico, também, a gente vai ver agora, você vê a imagem, o momento da explosão. Pouquinho antes, a gente repara como a calçada se levanta, né? Foi uma explosão de proporções muito grandes, tão forte, né? Que é uma explosão equivalente a 10 quilos de dinamite. Você vê aí nas imagens, um pouquinho antes, a calçada parece que se levanta e depois aquela explosão. É a hora do impacto da explosão e depois o efeito, né? Essa tragédia nos faz pensar como é que anda o comércio de gás no Brasil. Né? Será que ainda existe a venda de... Claro que existe, né? Por que existe ainda a venda de botijão de gás em beira de estrada, em quintal de casas, tudo isso sem garantia nenhuma de segurança, né? Sem segurança para ninguém, nem para quem compra, nem para a vizinhança, onde às vezes é estocado esse produto. O perigo é imenso, há muita ilegalidade, muita falta de informação e de fiscalização. O perigo pode morar ao lado e só pode ser combatido com a ajuda das denúncias anônimas. Boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia sobre uma revenda ilegal de energia. De forma anônima, senhor? Isso, de forma anônima. Qual estado, por gentileza? Estado do Rio de Janeiro. Possui nome, estabelecimento ou é uma residência? É uma residência. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, recebeu este ano 321 denúncias só no estado do Rio de Janeiro e mais de 3 mil de todo o Brasil. As fiscalizações são feitas através das denúncias ou de forma aleatória, em pontos de revenda considerados suspeitos. Além das denúncias que a gente recebe, a gente faz aleatoriamente a escolha, baseado no período em que já foi feita a vistoria na localidade e naquele agente econômico. Ao comprar botijões de gás adulterados, o consumidor pode ter prejuízo. Outra preocupação das autoridades é com o local de armazenamento dos botijões e o risco de acidentes, como a explosão que aconteceu nesta quinta-feira aqui no centro do Rio de Janeiro. Nós acompanhamos um dia de fiscalização da ANP. Nesta revenda, nada de irregular foi encontrado. Mas o que o consumidor deve exigir na hora de comprar um botijão de gás? O consumidor deve olhar principalmente o lacre, se ele está lacrado e fechado, identificando qual é a distribuidora. E é importantíssimo também que ele olhe a data de fabricação, ou seja, esse aqui é a validade, até 2018 nesse caso. É um direito do consumidor que o botijão seja pesado. O botijão cheio deve ter em torno de 26 quilos. O consumidor tem que exigir a nota fiscal. Para quem trabalha de forma legal no comércio de gás, a concorrência com os ilegais é desleal e as áreas de atuação ficam restritas. Revendedores ilegais da área que atuam e não permitem que a gente entre. Este outro empresário é categórico quanto aos efeitos nocivos do comércio ilegal para quem trabalha dentro da lei. Falência. Tem vários amigos aí que já faliram e outros não têm dinheiro para nada. Ele mostra o que pode acontecer com o consumidor que escolhe comprar de revendedores ilegais. A situação desse botijão é o seguinte: o cliente está comprando gás onde ele não conhece, comprando no vendedor ilegal. Tá? Ele foi ludibriado por causa de preços baixos e brinde, vassoura, rodo, cloro. E aí nós pegamos o botijão e é isso que acontece. A gente prende a válvula aqui, ó, só água. Tá vendo? A gente tira essa água para o cliente ver. A água é para pesar o botijão, para enganar o cliente. Dá o peso junto com o brinde e o preço baixo que atrai, né? Foi essa consumidora que comprou o botijão com água. Quando eu liguei, o gás não ligou. Quando eu balancei, estava cheio de água. O empresário denuncia. Quem abastece o mercado ilegal são os próprios revendedores credenciados. Só pode ser o revendedor legalizado que vende, isso é com certeza. Ele ganha um mínimozinho de R$1, R$2 no botijão, entendeu? Mas vende 10 ali, 20, 30, no montante ele ganha bastante. O revendedor ilegal ganha dinheiro e o consumidor leva o perigo para casa.
Sempre tem um trambique, né? Uma ilegalidade, uma coisa que as pessoas acham que não traz consequências, mas é a investigação dessa tragédia. Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que o prédio armazenava botijões e cilindros de gás e que sentiram um forte cheiro pouco antes de tudo voar pelos ares. Faltou fiscalização e o depoimento de um jornaleiro chamou a atenção da polícia. Nas imagens registradas por uma das câmeras de trânsito da Prefeitura do Rio, a polícia identificou 2 das 3 pessoas que morreram na hora da explosão. Este homem com uniforme era Severino Antônio, o chefe de cozinha do restaurante. Este rapaz, que caminhava pela calçada, caixa de um banco, Matheus de Andrade, tinha 19 anos. A outra vítima do acidente também trabalhava no restaurante, Josimar dos Santos Barros. A explosão foi por volta das 7h20 da manhã e deixou em desespero quem estava na região. Eu tive que correr e se atirar. O cenário mais lembrava uma área bombardeada. A força da explosão foi equivalente à detonação de 10 quilos de dinamite, segundo a empresa de engenharia contratada para retirar os escombros. Os corpos foram arremessados. Parecia esse filme que explode tipo terrorismo mesmo. A gente pode fazer uma comparação com um ataque terrorista. Aquilo que a gente está acostumado a ver na televisão, nos ataques em Bagdá, etc. A cena foi bem parecida, as pessoas caídas pelo chão. Os 3 corpos foram encontrados na praça que fica em frente ao restaurante, a uma distância entre 50 e 70 metros. Veja como era o restaurante e como ficou. O dono, Carlos Rogério Amaral, entrou em estado de choque ao receber a notícia. Teve alta do hospital no fim da tarde. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o advogado dele disse que está reunindo documentos e que o empresário vai prestar depoimento nos próximos dias, junto com o irmão, que também ficou ferido no acidente. Até agora, 12 pessoas prestaram depoimento na delegacia. Funcionários do restaurante contaram que no subsolo ficavam guardados botijões e grandes cilindros de gás e que há cerca de 2 meses houve vazamento de gás numa das bocas do fogão, mas que o problema foi logo consertado. Também foi ouvido o dono daquela banca de jornal, que passou informações consideradas importantes pela polícia. Segundo o jornaleiro, o chefe de cozinha Severino Antônio perguntou se ele tinha o telefone do dono do restaurante. Disse também que o outro funcionário que morreu comentou que estava sentindo um cheiro de gás insuportável no local. E que um outro funcionário chamado Roberto, que ficou gravemente ferido, comprou cigarros na banca. E que poucos minutos depois da entrada dele no restaurante, houve a explosão. A polícia investiga a possibilidade de o acidente ter acontecido no momento em que o funcionário acendeu o cigarro. Segundo os bombeiros, o prédio não tinha autorização para uso de gás em cilindros, nem canalizado. O advogado do dono do restaurante informou que o empresário nunca foi informado sobre essa proibição. O fundamental é que o acúmulo de gás já está demonstrado. O vazamento de gás, que só poderia ser do botijão ou do cilindro, já está ali já caracterizado em razão das afirmações das testemunhas. Este especialista em análise de risco diz que é preciso uma fiscalização rigorosa para cumprir a lei, que proíbe o uso de botijão em locais onde há gás canalizado. Há 50 anos convivemos com essa ilegalidade até que nós sejamos forçados a corrigi-la, movido pelo pior motivo, que é uma catástrofe dessas dimensões. 4 pessoas ainda estão internadas. Vamos ao vivo ao centro do Rio de Janeiro falar com a repórter Flávia Januzzi. Flávia, qual é o estado de saúde deles? Renato, olha, 3 pessoas estão em estado grave no centro de tratamento intensivo de 2 hospitais do Rio de Janeiro. A garçonete Daniele Cristina, de 18 anos, sofreu traumatismo craniano. Um outro funcionário, José Roberto, de 30 anos, trauma no abdômen. E também é grave o estado de saúde do auxiliar de cozinha, Egídio da Costa Neto, de 46 anos, que também sofreu traumatismo craniano. Nós falamos ao vivo, em frente ao prédio onde aconteceu o acidente. A gente vê que os trabalhos começaram por volta das 7h10 da manhã. E olha, tem muito trabalho pela frente. Até o início da noite foram removidas 14,5 toneladas de escombros. E a previsão é que essa limpeza só termine no domingo. A Defesa Civil faz o monitoramento diário do prédio e, segundo a própria Defesa Civil, 2 pilares foram danificados, mas só após a limpeza total será feita uma avaliação para ver se é preciso realmente escorar o prédio. Chico Pinheiro.